Você já sentiu fome de verdade? Não a fome de quem pula o almoço porque está ocupado, nem a fome de quem faz dieta para emagrecer. Estou falando da fome que corrói por dentro, que faz seus ossos doerem, que transforma cada barulho do estômago em uma súplica silenciosa. A fome que alguém escolheu para você, enquanto come à sua frente. Meu nome é Lourdes, tenho 81 anos, e durante 15 anos da minha vida, passei fome 3 dias por semana. Não por pobreza, não por doença, não por escolha própria. Passei fome porque meu marido decidiu que eu precisava purificar minha alma, enquanto ele se banqueteava com o dinheiro da igreja e o carinho de outras mulheres. Hoje, quando vejo uma criança recusando comida no prato, sinto uma dor no peito que vai além da memória. É como se meu corpo ainda guardasse a lembrança daqueles dias intermináveis de terça, quinta e sábado, quando o cheiro da comida da vizinha entrava pela janela como uma tortura refinada. Era 1965, eu tinha 21 anos e morava numa casinha de madeira na Rua das Flores, em Cuiabá. Uma rua de terra batida, onde as casas se encostavam umas nas outras como se tivessem medo de ficar sozinhas. Naquele tempo, Cuiabá ainda era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia e os segredos eram moeda de troca nas conversas de esquina. Minha casa tinha 3 cômodos pequenos, um quintal de chão batido com algumas galinhas e um pé de manga que dava frutos doces no verão. Parecia um lugar feliz, mas as aparências enganam. Dentro daquelas paredes de tábua corrida, eu aprendi que é possível morrer de sede ao lado de um poço. Isaías, meu marido, era líder de louvor na Igreja Batista do bairro Arião. Tinha voz grave e bonita, dessas que fazem as mulheres suspirarem durante os hinos. Usava sempre camisa social bem passada, sapato de couro engraxado e cabelo penteado com brilhantina. Para toda a congregação, ele era o homem de Deus, o exemplo de marido cristão que toda mulher deveria desejar. Para mim, ele era o homem que decidia quando eu merecia comer. Lourdes, ele dizia nas manhãs de terça-feira, ajeitando a gravata diante do espelho de moldura dourada que ficava na sala. Hoje você vai jejuar. A mulher do líder precisa dar o exemplo de santificação. E eu, como boa esposa cristã que fui criada para ser, apenas assentia com a cabeça. Mas sabe o que acontecia nessas terças-feiras? Isaías chegava em casa no final da tarde com embrulhos de papel pardo cheios de delícias. Linguiça defumada, queijos amarelos, pães doces da padaria do seu João. Dizia que eram presentes de membros da igreja, gestos de carinho pela liderança espiritual que ele exercia. Eu ficava ali, sentada na cadeira de balanço que minha mãe havia me dado de casamento, ouvindo o barulho dos talheres na cozinha, enquanto ele se deliciava com aquelas maravilhas. O cheiro vinha até mim como uma provocação, e meu estômago respondia com ruídos que pareciam gritos de socorro. Deus abençoa os que sabem negar a si mesmos, ele proclamava da cozinha entre uma garfada e outra. A carne é fraca, mas o espírito pode ser forte. Naquele tempo, eu ainda acreditava. Acreditava que Deus queria que eu fosse forte através da privação. Acreditava que meu sofrimento tinha propósito. Acreditava que ser esposa de líder religioso significava sacrifício e renúncia. O que eu não sabia era que enquanto eu jejuava em nome da santidade, Isaías banqueteava em nome da luxúria. Não sabia que aqueles presentes da igreja eram comprados com dinheiro desviado do dízimo. Não sabia que ele usava essas delícias para conquistar outras mulheres, oferecendo-lhes o que negava para mim. Essa é a história de como descobri que existe diferença entre fé e fanatismo, entre submissão e anulação. A história de como uma mulher de 21 anos, criada para ser invisível, aprendeu que sua vida valia mais que a aprovação de um homem. Nasci em 1944, filha de Dona Sebastiana e seu Geraldo, numa família onde a Bíblia era lei e a palavra do homem era inquestionável. Minha mãe sempre repetia: mulher que presta não levanta a voz,
não questiona o marido e não sai de casa sem motivo justo. Cresci ouvindo que minha função no mundo era ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cristã. Aos 16 anos, quando Isaías pediu minha mão em casamento, minha família ficou radiante. Ele tinha 31 anos, posição respeitada na igreja, uma casa própria e reputação ilibada. Era o que toda mãe evangélica sonhava para a filha. Um homem de Deus que saberia me guiar no caminho da retidão. A cerimônia foi simples, na própria igreja onde ele cantava. Eu usava um vestido branco de algodão que minha mãe havia bordado durante meses e tremia tanto que mal conseguia repetir os votos. Não era de emoção, era de medo. Medo do desconhecido, medo de deixar a casa dos meus pais, medo de ser mulher quando ainda me sentia menina. Isaías me levou para aquela casinha na Rua das Flores e nos primeiros meses tudo parecia normal. Ele trabalhava durante o dia numa loja de ferragens no centro da cidade, voltava para casa no final da tarde, jantava comigo e depois ia para a igreja ensaiar com o coro. Eu cuidava da casa, lavava roupa no tanque do quintal, passava suas camisas com ferro de brasa e preparava as refeições como minha mãe havia me ensinado. Mas havia algo estranho desde o início. Isaías nunca me tocava com carinho, nunca me perguntava como havia sido meu dia. Nunca se interessava pelos meus pensamentos ou sentimentos. Eu era como um móvel na casa dele, útil, mas sem personalidade própria. As refeições eram feitas em silêncio. Eu servia, ele comia, eu recolhia os pratos. Quando ele falava, era para dar ordens ou fazer observações sobre a comida. O feijão está sem sal, a carne ficou dura, não deixe a casa desarrumada. Nunca um elogio, nunca uma demonstração de afeto. À noite, quando íamos dormir, ele me procurava apenas para satisfazer suas necessidades físicas. Não havia conversa, não havia delicadeza. Era rápido, mecânico, como se eu fosse um objeto para seu uso. Depois, ele se virava para o lado e dormia, enquanto eu ficava ali, olhando para o teto de madeira, me perguntando se o casamento era mesmo isso. Nas manhãs de domingo, íamos juntos para a igreja. Ele de terno e gravata, eu de vestido comprido e cabelo preso num coque baixo. Sentávamos sempre no mesmo banco, eu ao seu lado, quieta como uma sombra. Ele cantava com aquela voz bonita que fazia as outras mulheres suspirarem, e eu fingia que estava feliz. Mas durante os cultos, eu observava os outros casais. Via maridos segurando as mãos das esposas, pais brincando com os filhos no pátio da igreja, homens que sorriam para suas mulheres durante os hinos. E me perguntava por que meu casamento não era assim. Isaías é um homem abençoado. As outras mulheres me diziam depois dos cultos: você tem sorte de ter um marido tão dedicado à obra de Deus. E eu sorria, concordava, agradecia os elogios. Mas por dentro, sentia um vazio que crescia a cada dia. Foi durante o segundo ano de casamento que os jejuns começaram. Primeiro, Isaías disse que era uma orientação do pastor. Os líderes da igreja e suas esposas deveriam dar exemplo de disciplina espiritual. Uma vez por semana, às quartas-feiras, eu deveria jejuar e orar, buscando uma conexão mais profunda com Deus. Você precisa se santificar, ele me dizia, apontando versículos da Bíblia que falavam sobre jejum e oração. A esposa do líder não pode ser mundana. Deus está te chamando para um nível mais alto de espiritualidade. E eu, ingênua como era, acreditei. Achei que Deus realmente queria que eu passasse fome para me tornar mais santa. Achei que meu estômago roncando era o som da minha alma se purificando. Como eu estava errada. O que começou como um jejum semanal logo se transformou em uma rotina de privação sistemática. Isaías passou a determinar não apenas quando eu devia jejuar, mas também o que eu podia comer nos outros dias. Comida demais deixa o corpo pesado e a alma preguiçosa, ele dizia, servindo-se de uma generosa porção de galinhada enquanto eu ficava com um prato de arroz sem tempero. Era 1966 e eu havia perdido tanto peso que meus vestidos ficavam largos demais.
Minha mãe, quando me via nos domingos na igreja, franzia a testa preocupada. Lourdes, você está muito magra, filha. Não está comendo direito? Mas antes que eu pudesse responder, Isaías se intrometia. Sebastiana, sua filha está se santificando. O jejum é um dom de Deus. As outras mulheres da congregação me olhavam com uma mistura de admiração e piedade. Admiração, porque eu era vista como uma mulher espiritual, dedicada ao jejum e à oração. Piedade, porque qualquer pessoa com olhos podia ver que eu estava definhando. Mas o que mais me machucava não era a fome física, era a solidão. Isaías passou a chegar cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões da igreja, visitas pastorais, ensaios que se estendiam. Eu ficava ali, naquela casa pequena, ouvindo o silêncio se esticar pelas horas da noite. Às vezes, eu caminhava até a janela da sala e olhava para a rua deserta, imaginando como seria a vida de outras mulheres. Será que elas também passavam fome por determinação dos maridos? Será que também ficavam sozinhas todas as noites, esperando alguém que chegava cheirando a perfume diferente? Porque sim, Isaías começou a chegar em casa com cheiros estranhos. Perfumes doces que eu não usava, sabonetes que não eram os nossos, às vezes um leve aroma de batom. Quando eu perguntava, ele dizia que havia estado visitando irmãs da igreja, consolando viúvas, orando com enfermas. O trabalho de Deus exige sacrifícios, ele explicava, tirando a camisa que eu lavaria no dia seguinte, tentando remover vestígios de vidas alheias. O jejum se intensificou. De uma vez por semana, passou para 2. De 2 para 3. Terça, quinta e sábado se tornaram dias de penitência forçada, enquanto Isaías se fartava de comidas cada vez mais elaboradas. Linguiças defumadas, queijos importados, doces franceses, coisas que nossa renda não deveria permitir, mas que ele justificava como presentes de irmãos agradecidos. Deus está te provando, ele dizia quando eu demonstrava fraqueza. Jó perdeu tudo e não murmurou. Você vai murmurar por causa de um pouco de fome? E eu, criada para ser submissa, para aceitar as provações como vontade divina, apenas balançava a cabeça e voltava para meu cantinho. Mas havia momentos, principalmente nas madrugadas de insônia causada pela fome, em que eu me pegava questionando. Será que Deus realmente queria que eu passasse fome? Será que Jesus, que multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, aprovaria que uma mulher definhasse enquanto seu marido se banqueteava? Essas dúvidas me assombravam, porque iam contra tudo que eu havia aprendido sobre ser uma boa esposa cristã. Questionar o marido era questionar a autoridade que Deus havia estabelecido. Duvidar dos jejuns era duvidar da vontade divina. Ou pelo menos era isso que Isaías me fazia acreditar. As vizinhas começaram a notar. Dona Maria, que morava na casa ao lado, deixava escapar comentários sobre minha aparência. Lourdes está muito magrinha, ela dizia para as outras mulheres quando eu passava pela rua. Casamento não está fazendo bem para ela. Mas ninguém ousava interferir. Nos anos 1960, em Cuiabá, o que acontecia dentro de casa era assunto de marido e mulher. Principalmente quando o marido era um homem respeitado na igreja, alguém que conhecia a Bíblia de cor e tinha boa reputação na comunidade. Eu estava sozinha na minha prisão de fome e silêncio. Sozinha com um homem que usava Deus como desculpa para me controlar, me diminuir, me fazer desaparecer aos poucos. E o pior de tudo era que eu ainda não sabia que tudo aquilo era apenas o começo. Foi numa quarta-feira de março de 1968, quando o calor de Cuiabá fazia o ar tremer sobre o asfalto da rua principal, que minha vida mudou para sempre. Eu estava há 2 dias sem comer, parte de um jejum que Isaías havia determinado como preparação especial para a Páscoa, quando decidi ir ao mercado municipal tentar comprar uma rapadura com os poucos centavos que havia encontrado no fundo do pote de mantimentos. Minha cabeça girava enquanto caminhava pelas ruas de terra batida. Aos 24 anos, eu parecia uma mulher de 40, magra demais,
olhos fundos, cabelo sem brilho. As pessoas me cumprimentavam na rua, mas eu via pena em seus olhares. Pena da mulher do líder da igreja que estava definhando em nome da santidade. O mercado municipal era um prédio baixo de tijolos vermelhos, com barracas de madeira, onde os comerciantes vendiam de tudo: frutas, verduras, carnes, doces, especiarias. O cheiro de comida me deixava tonta, mas também me atraía como um ímã. Eu caminhava devagar entre as barracas, fingindo que estava apenas olhando, mas na verdade estava sentindo o aroma de cada coisa. Dona Olívia tinha uma quitanda no fundo do mercado. Era uma mulher de meia idade, forte, de pele morena e sorriso largo. Seus 4 filhos já eram crescidos, e ela trabalhava desde cedo para sustentar a família depois que o marido havia morrido num acidente de trabalho. Todo mundo a respeitava porque ela era honesta e trabalhadora. Eu estava na frente da barraca dela, olhando as rapaduras expostas num tabuleiro de madeira, quando senti que o chão começou a balançar sob meus pés. Tentei me segurar na beirada da barraca, mas foi inútil. Minhas pernas cederam, e a última coisa que lembro é do grito de Dona Olívia chamando por ajuda. Quando abri os olhos, estava deitada numa cama de solteiro no quartinho atrás da quitanda. Era um espaço pequeno, com paredes de madeira, uma janela que dava para o quintal dos fundos do mercado e o cheiro bom de comida caseira. Dona Olívia estava sentada numa cadeira ao meu lado, segurando um copo de caldo de galinha. "Beba devagar", ela disse, com voz suave, mas firme. "Você desmaiou de fome, menina. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa?" Eu tentei me levantar, mas ela me impediu com um gesto da mão. "Não minta para mim, Lourdes. Eu conheço desnutrição quando vejo. Minha mãe passou fome durante a seca de 1932 e ela tinha exatamente essa aparência que você tem agora." As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Alívio por alguém finalmente ter enxergado minha situação, ter reconhecido que algo estava errado. Durante tanto tempo, eu havia acreditado que minha fome era normal, que meu sofrimento era necessário, que minha fraqueza era falta de fé. "Dona Olívia", eu sussurrei, bebendo o caldo em pequenos goles. "Eu não posso comer. Isaías disse que eu preciso jejuar 3 dias por semana para purificar minha alma. Ele disse que é vontade de Deus." Ela ficou em silêncio por um momento, depois levantou da cadeira e foi até a janela. Ficou olhando para o quintal, onde algumas galinhas ciscavam no chão de terra batida. Quando se virou para mim, seus olhos estavam cheios de uma raiva controlada. "Lourdes", ela disse, voltando a se sentar. "Você sabe que Isaías tem comprado comida cara aqui no mercado quase todo dia? Linguiças defumadas, queijos importados, vinhos, doces franceses. Gastou na semana passada mais dinheiro em guloseimas do que eu ganho em um mês inteiro." Meu coração disparou. Ele disse que são presentes de membros da igreja. "Presentes nada." Dona Olívia balançou a cabeça com tristeza. "Ele paga tudo à vista, com dinheiro vivo. E sabe para quem ele leva essas delícias? Para as mulheres da congregação. Vi ele entregando uma cesta de doces para Neuza, a filha do alfaiate, na terça-feira passada. Vi ele levando flores e chocolate para Conceição, a viúva da rua de cima." O mundo desabou ao meu redor. Tudo aquilo que eu havia aceito como normal, como vontade de Deus, como necessidade espiritual, era mentira. Isaías não estava me fazendo jejuar para me santificar. Ele estava me fazendo passar fome para poder gastar o dinheiro que sobrava com outras mulheres. "Mas por que ele faria isso comigo?" perguntei, ainda sem conseguir processar completamente a informação. Dona Olívia segurou minha mão. "Porque homem que quer controlar mulher precisa deixar ela fraca. Homem que quer ter amante precisa que a esposa não tenha força para descobrir. Homem que rouba dinheiro da igreja precisa que ninguém faça perguntas. E mulher passando fome não tem energia para fazer perguntas." Naquele momento, naquele quartinho pequeno que cheirava a comida caseira, eu entendi que havia sido enganada durante anos. Que minha fome não era santidade, era crueldade.
que meu sofrimento não era a vontade de Deus, era a vontade de um homem egoísta e manipulador. Depois que Dona Olívia me contou a verdade, fiquei 3 horas sentada naquela cama, olhando para as próprias mãos. Elas estavam tão magras que as veias pareciam cordas azuis sobre a pele transparente. Eu não conseguia parar de chorar, mas não era um choro de tristeza. Era um choro de raiva, de indignação, de anos de humilhação que finalmente encontravam uma saída. Como eu havia sido tão ingênua! Como não havia percebido que Isaías chegava em casa cheirando a perfumes diferentes. Como não havia questionado de onde vinha o dinheiro para comprar aquelas comidas caras que ele dizia serem presentes. Como havia aceito que Deus quisesse que eu passasse fome enquanto meu marido se banqueteava. A resposta era simples e dolorosa, porque eu havia sido criada para não questionar. Desde pequena, minha mãe me ensinou que o homem era o cabeça da casa, que a esposa devia obediência, que duvidar do marido era duvidar da ordem estabelecida por Deus. Eu havia sido moldada para ser um capacho, para aceitar qualquer coisa que me fizessem em nome da submissão cristã. Lourdes, Dona Olívia disse, sentando-se novamente ao meu lado, você vai ficar aqui hoje. Vou mandar recado para Isaías que você passou mal e está descansando na casa de uma amiga. Amanhã você volta para casa, mas não vai mais jejuar. Promete? Eu queria prometer, mas tinha medo. Medo de enfrentar Isaías, medo de desobedecê-lo, medo das consequências. Ele vai ficar bravo, murmurei. Ele pode me bater, pode me expulsar de casa. E daí? Dona Olívia me olhou nos olhos. Você prefere morrer de fome aos poucos ou arriscar viver de verdade? Aquela pergunta ecoou na minha cabeça como um sino. Eu preferia morrer de fome aos poucos ou arriscar viver de verdade? Durante anos, eu havia escolhido a primeira opção sem nem perceber que estava escolhendo. Havia aceitado que minha vida não importava, que meu bem-estar era menos importante que a aprovação de Isaías. Mas ali, naquele quartinho quente, sentindo o cheiro de comida real e o carinho de uma mulher que se importava comigo, percebi que eu não queria mais morrer aos poucos. Queria viver, mesmo que isso significasse enfrentar consequências assustadoras. Dona Olívia, perguntei, a senhora acha que Deus quer que eu passe fome? Ela riu, mas era um riso triste. Menina, Deus multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas. Jesus nunca disse para ninguém passar fome. Jejum verdadeiro é escolha da pessoa, não imposição de marido safado. Aquelas palavras foram como uma revelação. Toda a minha vida religiosa havia sido filtrada através de Isaías. Ele me dizia o que Deus queria. Ele interpretava a Bíblia para mim. Ele determinava qual era a vontade divina para minha vida. Mas e se ele estivesse errado? E se ele estivesse mentindo? Quando o sol começou a se pôr, Dona Olívia me deu um prato de comida de verdade. Arroz com feijão, um pedaço de carne, salada de tomate. Comida simples, mas que para mim parecia um banquete. Comi devagar, saboreando cada garfada, lembrando de como era bom se alimentar. Preciso ir para casa, disse quando terminei de comer. Isaías vai ficar preocupado. Preocupado nada, Dona Olívia bufou. Aposto que ele nem notou que você não estava lá. Deve estar ocupado com alguma das amantes dele. A palavra amantes me atingiu como um soco no estômago. Eu sempre havia suspeitado, mas nunca tinha coragem de admitir nem para mim mesma. Isaías tinha outras mulheres. Mulheres que ele alimentava com comidas caras, enquanto deixava a própria esposa passar fome. Caminhei até em casa com as pernas bambas, não de fome, mas de ansiedade. Como eu ia enfrentar Isaías? Como ia olhar para ele sabendo de tudo que eu sabia? Como ia fingir que ainda acreditava nas mentiras dele? Quando cheguei na Rua das Flores, nossa casa estava às escuras. Isaías não estava lá. Eram 8 horas da noite de uma quarta-feira, e ele não estava em casa. Provavelmente estava cuidando de assuntos da igreja, como sempre dizia.
Sentei na cadeira de balanço da sala e esperei. Esperei olhando para a escuridão, sentindo pela primeira vez em anos o estômago cheio, o corpo alimentado, a mente clara. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Estava com raiva. Raiva de ter sido enganada, raiva de ter desperdiçado anos da minha vida, raiva de ter aceito ser tratada como menos que um ser humano, mas principalmente raiva de mim mesma por ter demorado tanto para abrir os olhos. Quando Isaías chegou em casa, às 11 horas da noite, cheirando a perfume de mulher, eu não abaixei a cabeça como sempre fazia. Olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Precisamos conversar." Isaías me olhou com surpresa. Em 8 anos de casamento, eu nunca havia tomado a iniciativa de uma conversa séria. Sempre esperei que ele falasse primeiro. Sempre aguardei suas ordens. Sempre fui a esposa silenciosa que aceitava tudo sem questionar. "Conversar sobre o quê?" ele perguntou, afrouxando a gravata e se dirigindo para o quarto. "É tarde, Lourdes. Amanhã temos que acordar cedo." "Sobre os jejuns," eu disse, ficando de pé. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme. "Não vou mais jejuar 3 dias por semana." Ele parou no meio da sala e se virou para mim. No pouco tempo que demorou para processar minhas palavras, vi várias emoções passarem pelo rosto dele. Surpresa, irritação, depois uma raiva fria que me deu arrepios. "Como assim? Não vai mais jejuar?" Sua voz era baixa, perigosa. "Quem foi que te encheu a cabeça com essas ideias?" "Ninguém me encheu a cabeça com nada. Eu pensei sozinha." Mentira. Dona Olívia havia me aberto os olhos, mas eu sabia que se contasse isso, Isaías iria proibir que eu falasse com ela. "Estou muito fraca, Isaías. Desmaiei hoje no mercado." "Desmaiou?" Ele se aproximou de mim e pela primeira vez percebi como ele era alto e eu era pequena. "Onde você estava quando desmaiou?" "No mercado municipal. Dona Olívia me ajudou." Seus olhos se estreitaram. "Dona Olívia falou alguma coisa para você?" Eu não respondi, o que foi resposta suficiente. Isaías caminhou até mim e segurou meu queixo com força, forçando-me a olhar para ele. "Lourdes, essa mulher é uma fofoqueira. Você não pode acreditar nas mentiras que ela inventa sobre mim." "Ela não mentiu," eu disse, tentando me afastar dele. "Ela me contou que você compra comida cara no mercado quase todo dia, comida que você leva para outras mulheres." Por um momento, pensei que ele fosse me bater. Seus olhos ficaram negros de raiva, e eu vi seus punhos se fecharem. Mas então ele soltou meu queixo e deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos. "Lourdes," ele disse, mudando o tom de voz para algo mais suave, mais manipulador. "Você está confusa, weak, desde que começou a jejuar. Está imaginando coisas, inventando problemas onde não existem." "Não estou inventando nada." Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "Você chega em casa cheirando a perfume de outras mulheres. Você gasta dinheiro com comidas caras que deveria ser usado para nossa casa. Você me deixa passar fome enquanto se banqueteia." Ele me olhou por um longo momento, e eu vi o exato momento em que decidiu mudar de estratégia. Sentou-se no sofá e assumiu uma posição mais relaxada, como se estivesse falando com uma criança teimosa. "Lourdes, você está sendo tentada pelo diabo," ele disse, pegando a Bíblia que ficava na mesinha de centro. "Satanás está usando essa mulher para semear discórdia no nosso casamento. Está fazendo você questionar a vontade de Deus." "Não me venha com versículo," eu respondi, e as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar 2 vezes. "Onde na Bíblia está escrito que marido pode deixar esposa passar fome para gastar dinheiro com amante?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isaías me encarou como se eu fosse um estranho, alguém que ele não conhecia. E talvez eu realmente fosse uma estranha para ele, porque a Lourdes que ele conhecia nunca teria falado assim. "Você está possessa," ele disse finalmente. "Precisa jejuar mais, precisa orar mais. Precisa se submeter à vontade de Deus e à autoridade do seu marido."
A vontade de Deus não é me fazer passar fome, eu disse, surpreendendo-me com minha própria coragem. E sua autoridade não inclui me maltratar. Isaías se levantou do sofá com um movimento brusco. Você vai jejuar amanhã e vai pedir perdão a Deus por essa rebeldia. Não vou. Essas duas palavras cortaram o ar como uma faca. Nunca, em 8 anos de casamento, eu havia dito não para Isaías. Nunca havia questionado suas ordens, nunca havia desafiado sua autoridade. E agora, ali na sala da nossa casa pequena, com o cheiro de perfume de outra mulher ainda impregnado em suas roupas, eu finalmente havia encontrado minha voz. Não vou jejuar amanhã, repeti, minha voz ficando mais firme a cada palavra. Não vou mais aceitar passar fome enquanto você gasta o nosso dinheiro com outras mulheres. Não vou mais fingir que não sei o que está acontecendo. Isaías ficou parado no meio da sala, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Então, sem dizer uma palavra, ele virou as costas e foi para o quarto. Ouvi o barulho da porta batendo e da chave girando na fechadura. Eu havia sido trancada para fora do meu próprio quarto. Passei aquela noite toda acordada, sentada na cadeira de balanço da sala, olhando para a porta trancada do quarto. Não chorei. Pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei. Senti algo diferente crescendo dentro de mim, algo que demorei para reconhecer porque nunca havia sentido antes. Dignidade. Na manhã seguinte, Isaías saiu para o trabalho sem falar comigo. Passou pela sala onde eu ainda estava sentada, pegou sua marmita que eu havia preparado como sempre fazia e foi embora. Nem um bom dia, nem um olhar. Como se eu não existisse. Mas eu existia, e pela primeira vez em anos eu sabia disso. Fui para a cozinha e preparei um café da manhã de verdade. Pão com manteiga, ovos mexidos, café com leite, comida que eu havia negado a mim mesma durante tanto tempo. Comi devagar, saboreando cada pedaço, sentindo meu corpo se alimentar. Por volta das 10 horas da manhã, apareceu Dona Sebastiana, minha mãe. Isaías havia mandado recado através do vizinho, contando que eu estava passando por um momento de rebeldia espiritual e precisava de orientação materna. Lourdes, ela disse, entrando em casa sem ser convidada. O que foi que deu em você? Isaías me contou que você se recusou a jejuar, que desrespeitou a autoridade dele. Olhei para minha mãe, aquela mulher que me criou para ser submissa, que me ensinou que a palavra do homem era lei, e senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque ela estava ali para me forçar a aceitar os maus tratos. Tristeza porque percebi que ela também havia sido ensinada a aceitar o inaceitável. Mãe, eu disse, você sabe que eu estou passando fome 3 dias por semana há 2 anos? Sei, e admiro sua dedicação espiritual, ela respondeu, sentando-se no sofá. Nem toda mulher tem disciplina para jejuar tanto. Mãe, enquanto eu passo fome, Isaías compra comida cara para dar para outras mulheres. Dona Sebastiana ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, balançou a cabeça com tristeza. Lourdes, mesmo que isso seja verdade, o que você vai fazer? Largar o marido por causa disso? Onde você vai morar? Como vai se sustentar? Aquelas perguntas me atingiram como socos. Minha mãe havia colocado o dedo nas 2 feridas mais profundas. Eu não tinha para onde ir e não sabia como me sustentar. Aos 24 anos, eu nunca havia trabalhado fora de casa. Não tinha profissão, não tinha dinheiro, não tinha nada além da roupa do corpo. Não estou falando em largar o marido, eu disse, tentando manter a calma. Estou falando em não passar fome. Filha, casamento é sacrifício. Toda mulher passa por dificuldades com o marido. Você não pode resolver tudo abandonando suas obrigações espirituais. Obrigações espirituais? Eu me levantei, sentindo a raiva subir pelo peito. Mãe, Deus quer que eu passe fome para que meu marido possa gastar dinheiro com amantes? Não levante a voz comigo, ela respondeu, assumindo o tom autoritário que eu conhecia desde criança.
E não fale assim do seu marido. Isaías é um homem de Deus. Homem de Deus que deixa a esposa passar fome. Lourdes, chega! Dona Sebastiana bateu o punho na mesa da sala. Você vai voltar para a normalidade, vai pedir perdão ao seu marido, vai voltar a jejuar e vai parar com essas ideias de rebeldia. Não vou. Minha mãe me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de decepção, raiva e algo que parecia medo. Medo de que eu estivesse escolhendo um caminho que ela não conseguia entender. Se você não voltar ao normal, ela disse, levantando-se para ir embora, não conte com o apoio da família. Seu pai e eu não vamos aceitar uma filha rebelde. Depois que ela saiu, eu sentei no chão da sala e chorei. Chorei porque estava perdendo minha família. Chorei porque estava sozinha. Chorei porque não sabia o que fazer a seguir. Mas também chorei de alívio. Alívio por ter tomado uma decisão e ter coragem de sustentá-la, mesmo diante das consequências. Pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo minha própria dignidade acima da aprovação dos outros. Quando Isaías chegou do trabalho, me encontrou preparando o jantar na cozinha. Ele se sentou à mesa, sem falar nada, esperando que eu servisse a comida. Coloquei o prato na frente dele e também coloquei um prato para mim. Você vai jantar? Ele perguntou com um tom de surpresa. Vou, eu respondi, sentando-me à mesa. E não vou mais jejuar às terças, quintas e sábados. Ele comeu em silêncio, mas eu sentia a tensão no ar. Sabia que aquela não era uma guerra que eu venceria facilmente. Sabia que Isaías usaria todas as armas que tinha para me quebrar. Manipulação religiosa, isolamento social, pressão familiar. Mas também sabia que eu havia encontrado algo dentro de mim que ele nunca poderia tirar. A certeza de que eu merecia ser tratada como ser humano. Nos dias que se seguiram, Isaías intensificou suas tentativas de me dobrar. Ele começou a trazer versículos bíblicos específicos sobre submissão feminina, deixando-os em cima da mesa da cozinha, onde eu não poderia deixar de ver. A mulher seja submissa ao seu marido, como ao Senhor, era um dos que aparecia com frequência, sublinhado a lápis vermelho. Ele também começou a usar o silêncio como arma. Durante 3 semanas, ele não falou comigo dentro de casa. Chegava do trabalho, comia a comida que eu preparava e se trancava no quarto. Nos domingos, na igreja, ele fingia que estava tudo normal, me cumprimentava com um beijinho no rosto e segurava minha mão durante os hinos. Mas em casa, eu era invisível. A estratégia era cruel e eficaz. O silêncio me deixava mais isolada do que qualquer grito. Pelo menos quando ele gritava, eu sabia que ele me via. Agora, eu havia me tornado um fantasma em minha própria casa. Mas eu continuei comendo. Toda terça, quinta e sábado, eu preparava refeições normais e comia normalmente. Meu corpo começou a se recuperar. Ganhei alguns quilos, meus cabelos ficaram mais brilhantes, minha pele menos amarelada. Fisicamente, eu estava melhorando. Emocionalmente, era uma batalha diária. Um dia, quando fazia quase 1 mês que eu havia parado de jejuar, Isaías mudou de estratégia. Chegou em casa com um buquê de flores e um sorriso que eu não via há muito tempo. Lourdes, ele disse, me oferecendo as flores. Eu pensei muito sobre nossa conversa. Acho que você tem razão sobre os jejuns. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Eu peguei as flores com desconfiança. Em 8 anos de casamento, Isaías nunca havia admitido estar errado sobre coisa alguma. Nunca havia pedido desculpas. Nunca havia trazido flores. Que tal se você jejuasse apenas 1 vez por semana? Ele continuou, sentando-se ao meu lado no sofá. Só às quartas-feiras, e eu poderia jejuar com você, em espírito de união matrimonial. Por um momento, eu quase aceitei. Quase me convenci de que aquilo era um meio-termo razoável. Quase acreditei que ele havia mudado. Mas então, lembrei de Dona Olívia, de suas palavras sobre homens que precisam manter as mulheres fracas para controlá-las. Lembrei dos perfumes diferentes que ele ainda trazia para casa. Lembrei das comidas caras que ele continuava comprando no mercado.
Não, eu disse, devolvendo as flores para ele. Não vou jejuar mais, nem uma vez por semana, nem uma vez por mês. Não vou mais passar fome por determinação sua. O sorriso desapareceu do rosto dele instantaneamente. As flores caíram no chão entre nós como pétalas mortas. Lourdes, ele disse, e sua voz havia voltado ao tom frio que eu conhecia tão bem. Você está escolhendo o caminho da desobediência. Está escolhendo contrariar a vontade de Deus. Estou escolhendo viver, eu respondi. Naquela noite, ele não dormiu em casa. Disse que ia passar a noite na igreja em vigília de oração. Eu sabia que era mentira, mas não me importei. Pela primeira vez, preferi que ele não estivesse ali. Algumas semanas depois, a pressão social começou a aumentar. Outras mulheres da igreja começaram a me procurar, sempre com a mesma mensagem. Eu precisava voltar a ser uma esposa submissa. Lourdes, disse Dona Francisca, uma das mais velhas da congregação, você está dando mau exemplo para as outras mulheres. Elas estão começando a questionar seus próprios maridos. E isso é ruim? Eu perguntei, surpreendendo-me com minha própria ousadia. É ruim quando destrói a família cristã, ela respondeu, com cara de reprovação. A mulher que não se submete ao marido está se rebelando contra Deus. Mas nem todas as mulheres concordavam com ela. Algumas me procuravam em segredo, querendo saber como eu havia encontrado coragem para me defender. Neuza, uma das mulheres mais jovens da igreja, me abordou no mercado uma tarde. Lourdes, ela sussurrou, olhando ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. É verdade que você não jejua mais? É verdade, eu respondi. E Isaías não fez nada? Eu olhei para aquela menina de 20 e poucos anos, vi a curiosidade misturada com inveja em seus olhos e entendi que ela também estava sofrendo. Também estava sendo controlada. Também estava procurando uma saída. Ele fez muita coisa, eu disse, mas não conseguiu me quebrar. Neuza ficou em silêncio por um momento. Depois se aproximou mais de mim. Lourdes, eu preciso te contar uma coisa sobre seu marido. Neuza olhou ao redor mais uma vez, depois me puxou para um canto mais reservado do mercado, atrás das barracas de temperos. Seu rosto estava pálido, e ela mordia o lábio inferior como uma criança que está prestes a contar um segredo terrível. Lourdes, ela disse, sua voz quase um sussurro. Isaías. Ele não é o homem que você pensa que ele é. Meu coração disparou. Parte de mim não queria ouvir o que ela tinha para dizer, porque eu sabia que seria doloroso. Mas outra parte, a parte que havia crescido nas últimas semanas, precisava da verdade. O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele tem outras mulheres. Muitas outras mulheres. Neuza começou a chorar baixinho. Ele me procurou ano passado, depois de um culto. Disse que Deus havia mostrado para ele que eu era especial, que eu tinha um chamado espiritual. Começou a me dar presentes, comidas caras, atenção que eu nunca havia recebido. Minha barriga revirou. Tudo que Dona Olívia havia me contado estava sendo confirmado de uma forma que eu nunca havia imaginado. Não apenas Isaías tinha outras mulheres. Ele as manipulava usando a fé, exatamente como fazia comigo. Ele me disse que eu precisava ser sua parceira espiritual, Neuza continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Que nossa união seria abençoada por Deus, mesmo que tivesse que ser em segredo. Eu era jovem, era solitária e acreditei. Neuza, eu disse, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Você não é a única, é? Ela balançou a cabeça negativamente. Conceição, a viúva, Valdete, a filha do padeiro, Creusa, a prima do tesoureiro da igreja. Todas nós recebemos a mesma conversa sobre sermos especiais, sobre termos um chamado espiritual. A dimensão do que Isaías havia feito me atingiu como um balde de água fria. Ele não era apenas um marido infiel. Ele era um predador que usava sua posição na igreja para manipular mulheres vulneráveis.
E eu havia sido cúmplice involuntária disso tudo, sendo a esposa perfeita que nunca questionava, nunca investigava, nunca perturbava a fachada de homem de Deus que ele mantinha. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque você foi a primeira a dizer não para ele. Neuza respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando soubemos que você havia parado de jejuar, que você havia enfrentado ele, algumas de nós começamos a conversar. Começamos a perceber que não éramos especiais, que éramos apenas vítimas. Aquela palavra, vítimas, ecoou na minha cabeça. Eu sempre havia pensado em mim mesma como uma esposa dedicada, uma mulher que estava passando por dificuldades matrimoniais. Nunca havia pensado em mim como vítima, mas era isso que eu era. Vítima de manipulação, de abuso emocional, de crueldade sistemática. O que vocês vão fazer? Perguntei. Não sei, Neuza respondeu. Estamos com medo. Ele conhece nossos segredos, nossos pontos fracos. Se contarmos para alguém, ele pode nos destruir. Entendi o medo dela. Isaías sabia exatamente como manipular cada uma de nós. Sabia nossas inseguranças, nossos medos, nossos desejos mais profundos. Havia passado anos estudando como nos controlar. Naquela noite, quando Isaías chegou em casa, eu o olhei com olhos diferentes. Não via mais o marido difícil com quem eu tinha problemas. Via um predador, um homem que havia destruído a vida de várias mulheres de forma sistemática e calculada. Você precisa parar, eu disse, quando ele se sentou para jantar. Parar o quê? Ele perguntou, sem levantar os olhos do prato. Parar de enganar as mulheres da igreja. Parar de usar sua posição para se aproveitar delas. Isaías levantou a cabeça lentamente e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era raiva, não era surpresa. Era uma frieza calculada, como se estivesse avaliando o quanto eu sabia e o quanto eu representava uma ameaça. Não sei do que você está falando, ele disse, voltando a comer. Sei de Neuza, sei de Conceição, sei de todas as outras. O garfo parou no meio do caminho para a boca dele. Por um momento, houve apenas silêncio na nossa cozinha pequena. Depois, ele colocou o garfo no prato e me olhou novamente. E o que você pretende fazer com essa informação? Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. Ainda não sei, eu respondi, e era verdade. Mas sei que não vou mais ficar calada. Isaías se levantou da mesa e veio em minha direção. Por um momento, pensei que ele fosse me agredir. Mas ele apenas parou bem perto de mim e sussurrou. Você não tem ideia do que está fazendo, Lourdes. Não tem ideia das consequências. Depois saiu de casa, batendo a porta com força. Eu fiquei sentada na cozinha, tremendo. Não de medo, mas de raiva. Raiva de ter demorado tanto para ver quem ele realmente era. Raiva de ter sido usada. Raiva de ter permitido que outras mulheres fossem enganadas, enquanto eu fingia que não sabia de nada. Nos dias seguintes, a tensão em casa se tornou quase palpável. Isaías passou a me observar com uma atenção que beirava a paranoia. Ele queria saber onde eu ia, com quem falava, o que fazia durante o dia. Pela primeira vez em nosso casamento, ele estava com medo de mim. E eu estava aprendendo a usar esse medo a meu favor. Comecei a sair mais de casa. Ia ao mercado todos os dias, não por necessidade, mas para falar com as outras mulheres. Dona Olívia se tornou minha confidente e conselheira. Ela me contou histórias de outras mulheres que haviam enfrentado situações parecidas. Me deu conselhos práticos sobre como me proteger. Lourdes, ela disse numa tarde, enquanto eu a ajudava a organizar as verduras na banca. Você precisa ter cuidado. Homem como Isaías não desiste fácil. Ele vai tentar te destruir antes de deixar você sair por cima. Como ele pode me destruir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele pode espalhar mentiras sobre você. Pode inventar que você é louca, que é possessa, que é uma mulher imoral. Pode fazer a igreja inteira se virar contra você. Era exatamente o que eu temia.
Em Cuiabá, nos anos 1960, a reputação de uma mulher era tudo. Uma mulher difamada não conseguia trabalho, não conseguia apoio da comunidade, não conseguia nem mesmo alugar uma casa. Ela ficava completamente isolada. Mas Dona Olívia me ensinou algo importante. A verdade tem força própria. Você não precisa convencer todo mundo de uma vez. Precisa apenas plantar sementes de dúvida na cabeça das pessoas certas. Foi seguindo esse conselho que comecei a conversar com outras mulheres da igreja. Não de forma direta, não fazendo acusações abertas, apenas fazendo perguntas, colocando dúvidas no ar. Você não acha estranho que Isaías sempre tenha dinheiro para comprar presentes para as mulheres da igreja? Eu perguntei para Dona Carmen, uma das mais velhas da congregação. De onde será que vem esse dinheiro? Que histórias são essas que ele conta sobre visitas pastorais até tarde da noite? Perguntei para Dona Mirtes, que morava perto da casa de Conceição. Você já viu algum pastor fazendo visita depois das 9 da noite? Essas pequenas sementes de dúvida começaram a crescer. As mulheres começaram a observar mais, a fazer mais perguntas, a comparar informações. E, gradualmente, a imagem perfeita que Isaías havia construído começou a rachar. Um domingo, depois do culto, Neuza me procurou novamente. Ela estava menos chorosa, mais determinada. Lourdes, ela disse, conversamos, eu, Conceição e Valdete. Decidimos que vamos contar a verdade para o pastor. Meu coração disparou. Tem certeza? Isaías vai negar tudo. Vai dizer que vocês estão mentindo. Vai, ela concordou. Mas somos 3 mulheres contra um homem. E agora que você plantou dúvidas na cabeça das outras pessoas, talvez elas prestem mais atenção aos sinais. Era um plano arriscado. Se desse errado, nós todas sairíamos destruídas. Mas se desse certo, poderíamos libertar não apenas a nós mesmas, mas também outras mulheres que poderiam ser vítimas futuras de Isaías. Naquela noite, quando Isaías chegou em casa, eu estava esperando na sala. Ele me olhou com desconfiança, percebendo que algo havia mudado. Precisamos conversar, eu disse. Sobre o que agora? Ele perguntou, mas sua voz tinha perdido a arrogância de sempre. Sobre o que vai acontecer na próxima reunião da diretoria da igreja. Isaías ficou branco. Do que você está falando? Estou falando sobre Neuza, Conceição e Valdete. Estou falando sobre o que elas vão contar para o pastor na quarta-feira. Ele se sentou pesadamente no sofá, como se as pernas não o sustentassem mais. Por um momento, vi no rosto dele não o manipulador frio que eu havia aprendido a conhecer, mas um homem que sabia que seu mundo estava desabando. Lourdes, ele disse, sua voz quase um sussurro. Você não entende. Se essa história se espalhar, vou perder tudo. A posição na igreja, o respeito da comunidade, o trabalho. Você deveria ter pensado nisso antes, eu respondi, mas por dentro sentia uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por finalmente ter poder sobre ele. Tristeza por ver o homem com quem eu havia me casado se revelar tão pequeno, tão patético. O que você quer de mim? Ele perguntou. Quero que você pare. Pare de enganar as mulheres da igreja. Pare de usar sua posição para se aproveitar delas. Pare de me tratar como menos que um ser humano. E se eu parar, você vai impedir que elas falem? Olhei para aquele homem que havia controlado minha vida durante 8 anos, que havia me feito passar fome, que havia me anulado como pessoa. E senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não, eu disse. Não vou impedir nada. Elas têm o direito de contar a verdade. Isaías me olhou com ódio puro. Você vai se arrepender disso, Lourdes. Vou fazer você se arrepender. Talvez, eu respondi. Mas pelo menos não vou me arrepender de ter ficado calada. A quarta-feira chegou com uma chuva fina que deixava o ar pesado e carregado de eletricidade. Eu acordei antes do amanhecer, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Era o dia em que Neuza, Conceição e Valdete iriam contar a verdade para o pastor Joaquim. Isaías havia saído de casa na madrugada, dizendo que precisava resolver uns assuntos. Eu sabia que ele estava desesperado,
provavelmente tentando encontrar uma forma de evitar o que estava por vir. Talvez tentando convencer as mulheres a mudarem de ideia. Ou talvez inventando uma história para se proteger. Às 8 horas da manhã, fui ao mercado. Não para comprar nada, mas para encontrar Dona Olívia. Precisava de sua força, de sua sabedoria, de alguém que me lembrasse que eu estava fazendo a coisa certa. Hoje é o dia, eu disse quando a encontrei organizando as verduras. Ela me olhou com carinho e preocupação. Você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Tenho, respondi, e pela primeira vez não havia nenhuma dúvida na minha voz. Não posso mais viver fingindo que não sei quem ele realmente é. E se der errado? Se o pastor não acreditar nas meninas? Se Isaías conseguir virar a situação a favor dele? Essa possibilidade me assombrava. Isaías era inteligente, manipulador, tinha anos de experiência em convencer pessoas. Ele poderia facilmente pintar as mulheres como invejosas, mentirosas, ou até mesmo como sedutoras que haviam tentado corromper um homem de Deus. Se der errado, eu disse, pelo menos eu tentei. Pelo menos não vou carregar o peso de ter ficado calada para sempre. Dona Olívia balançou a cabeça com um sorriso triste. Você mudou muito, menina. Quando te conheci, você era apenas uma sombra. Agora você tem substância. Passei o resto da manhã tentando me ocupar com tarefas domésticas, mas era impossível me concentrar. Lavei a mesma louça 3 vezes, varri o mesmo chão 5 vezes, arrumei e desarrumei as mesmas gavetas. Tudo para tentar controlar a ansiedade que crescia dentro de mim. Por volta das 2 da tarde, Neuza apareceu na minha porta. Ela estava pálida, mas determinada. Lourdes, ela disse. A reunião é às 4 horas. Você poderia ir conosco? Não para falar, apenas para estar lá, para nos dar coragem. Eu não havia pensado nisso. Meu plano era esperar em casa, aguardar o resultado. Mas olhando para aquela menina que havia encontrado coragem para enfrentar seu abusador, entendi que eu precisava estar lá. Não apenas por elas, mas por mim também. Vou, eu disse. Às 3h30 caminhamos juntas para a igreja. Neuza, Conceição, Valdete e eu. 4 mulheres que haviam sido manipuladas, enganadas, diminuídas por um homem que usava a fé como arma. 4 mulheres que haviam decidido não aceitar mais. A igreja estava quieta quando chegamos. Pastor Joaquim nos esperava na sala de reuniões, uma sala pequena atrás do púlpito, com uma mesa de madeira e algumas cadeiras. Ele era um homem idoso, de cabelos brancos e olhar bondoso, que conhecia nossa comunidade há mais de 20 anos. Sentem-se, ele disse, gesticulando para as cadeiras. Neuza me disse que vocês têm algo importante para me contar. Antes que qualquer uma de nós pudesse falar, ouvimos passos na nave da igreja. Passos pesados, apressados. Meu coração gelou quando reconheci o som. Era Isaías. Ele entrou na sala sem pedir licença, com o rosto vermelho de raiva e os olhos brilhando de fúria. Usava seu melhor terno, aquele que reservava para ocasiões especiais, como se estivesse se vestindo para uma batalha. Pastor Joaquim, ele disse, tentando controlar a voz, preciso falar com o senhor antes que essas mulheres contaminem seus ouvidos com mentiras. O pastor olhou de Isaías para nós, claramente confuso. Isaías, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma conspiração contra mim, Isaías respondeu, apontando para nós. Essas mulheres estão inventando histórias para destruir minha reputação. Eu olhei para Neuza e vi lágrimas nos olhos dela. Conceição estava tremendo. Valdete olhava para o chão, como se quisesse desaparecer. O medo que elas sentiam de Isaías era palpável. E foi nesse momento que eu entendi que não poderia mais ser apenas uma espectadora. Não poderia deixar que ele intimidasse essas mulheres corajosas. Não poderia permitir que ele continuasse usando seu poder para destruir vidas. Pastor Joaquim, eu disse, levantando-me da cadeira. Meu marido está mentindo. O silêncio que se seguiu às minhas palavras
foi ensurdecedor. Isaías me olhou com uma expressão de surpresa e ódio que jamais esquecerei. O pastor Joaquim franziu as sobrancelhas, claramente perturbado pela tensão no ar. As outras mulheres me olharam como se não acreditassem que eu havia falado. Lourdes, Isaías disse, sua voz baixa e perigosa. Cuidado com o que você vai dizer. Não, eu respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou mais ter cuidado, não vou mais ficar calada. Virei-me para o pastor Joaquim. Pastor, durante 8 anos de casamento, meu marido me forçou a jejuar 3 dias por semana. Não por orientação espiritual, mas para que eu ficasse fraca demais para questionar seus atos. Enquanto eu passava fome, ele gastava o dinheiro que deveria sustentar nossa casa comprando presentes caros para outras mulheres. Isso é mentira, Isaías explodiu. Ela está inventando isso para se vingar porque eu a corrigi espiritualmente. Está mentindo, eu continuei, ignorando sua interrupção. Ele usou sua posição na igreja para seduzir mulheres vulneráveis. Prometeu a elas que eram especiais, que tinham um chamado espiritual. Manipulou a fé delas para conseguir o que queria. Pastor Joaquim levantou a mão, pedindo silêncio. Isaías, essas são acusações muito graves. O que você tem a dizer? Tenho a dizer que minha esposa está passando por um momento de rebeldia espiritual. Isaías respondeu, tentando recuperar sua compostura. Satanás está usando ela para tentar destruir meu ministério. Essas mulheres são apenas instrumentos dele. Instrumentos? Neuza se levantou, tremendo de raiva. Instrumentos? Você me disse que eu era especial. Você me disse que Deus havia mostrado que eu tinha um chamado. Você me deu presentes, me fez promessas. Eu apenas estava tentando ajudá-la espiritualmente, Isaías replicou, mas sua voz havia perdido a convicção. Ajudar? Conceição também se levantou. Você me disse que eu precisava de consolação espiritual depois que meu marido morreu. Disse que Deus havia escolhido você para me guiar. Mas o que você queria não era me guiar, era me usar. E você me disse que nossa união seria abençoada por Deus, Valdete acrescentou, suas palavras saindo em soluços. Que eu não deveria contar para ninguém porque as pessoas não entenderiam o chamado especial que tínhamos. Pastor Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, olhando de Isaías para nós. Eu podia ver a luta interna em seu rosto, a dificuldade de acreditar que um líder de sua igreja pudesse ter feito coisas tão terríveis. Isaías, ele disse finalmente, essas mulheres estão fazendo acusações muito específicas. Você tem alguma explicação para isso? Tenho, Isaías respondeu, e pela primeira vez vi desespero em seus olhos. Essas mulheres estão todas mentindo. Elas se juntaram para inventar essa história porque querem me destruir. Por que elas quereriam destruir você? O pastor perguntou. Isaías hesitou por um momento e eu vi que ele não tinha uma resposta convincente. Por quê? Porque eu as corrigi espiritualmente. Porque eu disse para elas que estavam vivendo em pecado. Que pecado? Neuza perguntou, sua voz cheia de dor. Que pecado eu estava cometendo quando você me procurou? Eu era uma moça solteira, trabalhava honestamente, cuidava da minha mãe doente. Que pecado justificaria você me enganar? Isaías não respondeu. Pela primeira vez em todos os anos que eu o conhecia, ele não tinha uma resposta pronta, uma explicação convincente, um versículo bíblico para justificar seus atos. Pastor Joaquim, eu disse, dando um passo à frente. Se o senhor quiser provas, vá ao mercado municipal. Pergunte para a dona Olívia e para os outros comerciantes sobre as compras que meu marido fazia. Pergunte sobre as comidas caras, os presentes, os gastos que nossa renda não justificava. O pastor balançou a cabeça com tristeza. Isaías, eu o conheço há mais de 10 anos. Vi você crescer nesta igreja, vi você se tornar líder. Sempre o respeitei. Mas essas acusações são muito sérias para serem ignoradas. Então você vai acreditar nelas ao invés de acreditar em mim?
Isaías perguntou, sua voz carregada de desespero. Eu vou investigar, o pastor respondeu. Vou conversar com outras pessoas da comunidade, vou verificar os fatos. Se essas acusações forem verdadeiras, você será removido de sua posição e disciplinado pela igreja. Isaías me olhou com ódio puro. Você destruiu tudo, ele sussurrou. Destruiu nossa família, nossa vida, minha reputação. Não, eu respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Você que destruiu tudo. Eu apenas parei de fingir que não via. Isaías saiu da sala batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Nós 5 ficamos ali, em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. 8 anos de mentiras, manipulação e abuso tinham sido expostos em questão de minutos. Pastor Joaquim nos olhou com uma mistura de tristeza e admiração. Sei que foi difícil para vocês falarem. Sei que foi preciso muita coragem. Pastor, Neuza disse ainda tremendo. O que vai acontecer agora? Agora eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, ele respondeu. Vou investigar a fundo, vou conversar com outras pessoas da igreja, com os comerciantes, com qualquer um que possa confirmar ou negar essas acusações. Eu sabia que a investigação seria apenas uma formalidade. Havia evidências demais, testemunhas demais, provas demais. Isaías havia sido cuidadoso durante anos, mas não cuidadoso o suficiente. E quanto a mim? Perguntei, sentindo um medo que eu não esperava. Quanto a nós? Vocês serão protegidas, o pastor disse com firmeza. Ninguém vai ser punido por falar a verdade. Ninguém vai ser julgado por ter sido vítima. Quando saímos da igreja, já era noite. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava pesado. Caminhamos juntas até a esquina onde nossos caminhos se separavam, unidas por uma experiência que nenhuma de nós jamais esqueceria. Lourdes, Conceição disse, me abraçando. Obrigada. Se você não tivesse falado primeiro, eu nunca teria tido coragem. Nós todas tivemos coragem, eu respondi. Isso é o que importa. Quando cheguei em casa, Isaías não estava lá. Suas roupas haviam sumido do guarda-roupa, seus pertences pessoais haviam desaparecido. Ele havia fugido, como o covarde que sempre foi. Encontrei uma carta em cima da mesa da cozinha, escrita com sua caligrafia caprichada. Lourdes, você me obrigou a isso. Não posso mais ficar em Cuiabá depois do que você fez. Vou embora para longe, começar uma nova vida. A casa é sua, faça o que quiser com ela. Mas saiba que você destruiu um homem de Deus por causa de sua rebeldia. Espero que consiga viver com isso na consciência. Isaías. Rasguei a carta e joguei os pedaços no lixo. Não havia arrependimento em mim, apenas alívio. Alívio por finalmente estar livre, por não ter que mais conviver com mentiras, por não ter que mais fingir que não via. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. As reações foram variadas. Algumas pessoas me apoiaram, disseram que eu havia sido corajosa. Outras me julgaram, disseram que eu deveria ter procurado resolver os problemas em casa, sem expor meu marido publicamente. Minha mãe, Dona Sebastiana, foi uma das que mais me criticou. Lourdes, ela disse quando me visitou, você destruiu sua própria família. Como vai viver agora? Como vai se sustentar? Vou trabalhar, eu respondi, e pela primeira vez, essa possibilidade não me assustava. Vou aprender um ofício, vou me sustentar sozinha. Trabalhar fazendo o quê? Você não sabe fazer nada além de cuidar de casa. Ela estava certa, mas eu não me importava. Preferia aprender a trabalhar, preferia enfrentar as dificuldades da vida sozinha, do que continuar vivendo uma mentira. Dona Olívia me ofereceu um emprego na quitanda dela. Você pode aprender a lidar com os clientes, a fazer as contas, a organizar o estoque, ela disse. Não é muito dinheiro, mas é suficiente para uma mulher sozinha viver com dignidade. Aceitei na mesma hora. Uma semana depois da confrontação na igreja, pastor Joaquim veio me visitar. Lourdes, ele disse, terminei a investigação. Tudo o que vocês disseram é verdade.
Isaías desviou dinheiro da igreja durante anos, usou sua posição para manipular mulheres, mentiu para toda a comunidade. Ele vai ser punido? Ele já foi punido, o pastor respondeu. Perdeu sua posição, sua reputação, sua família, teve que deixar a cidade. Isso é punição suficiente. Eu não sabia se concordava, mas não importava mais. Isaías havia saído da minha vida, e era isso que importava. Naquela noite, sozinha em casa pela primeira vez em 8 anos, preparei um jantar só para mim. Comi devagar, saboreando cada garfada, agradecendo por ter comida no prato e paz no coração. Era o primeiro dia da minha nova vida. Hoje, aos 81 anos, quando olho para trás e revivo aqueles dias de março de 1968, sinto uma mistura de orgulho e tristeza que nunca consegui resolver completamente. Orgulho por ter encontrado coragem para me defender, tristeza por ter demorado tanto para fazer isso. Muitas vezes me pergunto, e se eu tivesse continuado calada? E se tivesse aceito passar fome pelo resto da vida só para manter a paz? E se nunca tivesse descoberto que Isaías enganava outras mulheres? Seria mais fácil viver na ignorância, fingir que meu casamento era normal, morrer aos poucos sem fazer ondas? A resposta sempre é a mesma. Não, não teria sido mais fácil, teria sido apenas mais lento. Porque quando você aceita ser diminuída, quando você permite que alguém te trate como menos que humana, você morre um pouco a cada dia. E eu já estava morrendo fazia muito tempo. Depois que Isaías foi embora, levei quase 2 anos para entender completamente o que havia acontecido comigo. Eu não conhecia a palavra abuso na época, não da forma como entendemos hoje. Pensava que abuso era apenas quando um homem batia na mulher. Não sabia que passar fome por determinação de outra pessoa também era abuso. Não sabia que isolamento social era abuso. Não sabia que manipulação religiosa era abuso. Mas era. Tudo aquilo era abuso, e eu havia sido vítima durante 8 anos. O trabalho na quitanda de Dona Olívia me salvou de mais formas do que apenas financeiramente. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma ocupação que me dava propósito, que me fazia sentir útil. Aprendi a lidar com dinheiro, a fazer troco, a conversar com os clientes. Descobri que eu era boa em convencer as pessoas a comprar verduras extras, que eu tinha talento para organizar o estoque. Mais importante ainda, descobri que eu podia viver sozinha, que eu podia tomar minhas próprias decisões, comer quando quisesse, dormir quando quisesse, ir e vir sem pedir permissão a ninguém. Descobri que eu existia como indivíduo, não apenas como extensão de um homem. Nos primeiros meses, eu acordava todos os dias com medo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de que Isaías voltasse, medo de que as pessoas me julgassem. Mas aos poucos, esse medo foi sendo substituído por algo que eu nunca havia sentido antes: liberdade. Liberdade para escolher o que comer. Liberdade para falar com quem eu quisesse. Liberdade para expressar minhas opiniões. Liberdade para ser eu mesma. Eu não sou a mesma pessoa que era aos 24 anos. Aquela Lourdes morreu naquela sala da igreja quando ela encontrou coragem para dizer não pela primeira vez. A Lourdes que nasceu naquele dia era mais forte, mais determinada, mais consciente do próprio valor. Houve consequências, claro. Minha família nunca me perdoou completamente. Minha mãe morreu alguns anos depois, ainda desapontada comigo por ter destruído meu casamento. Meu pai mal falava comigo nos últimos anos de vida. Alguns vizinhos me tratavam com desconfiança, como se eu fosse uma mulher perigosa que poderia contaminar outras esposas com ideias de independência. Mas também houve recompensas. Outras mulheres começaram a me procurar, querendo conselhos, querendo conversar sobre seus próprios problemas matrimoniais. Eu me tornei, sem querer, uma espécie de conselheira informal para mulheres que estavam passando por situações parecidas com a minha. Neuza, Conceição e Valdete se tornaram minhas amigas para a vida. Nós 4 dividíamos um segredo que ninguém mais entendia completamente. Sabíamos como era acordar da manipulação,
como era descobrir que você vale mais do que te fizeram acreditar. Neuza se casou 2 anos depois com um homem bom, que a respeitava. Conceição nunca mais se casou, mas encontrou paz cuidando de seus netos. Valdete se mudou para Goiânia, onde conseguiu um emprego numa escola. Todas nós seguimos nossas vidas, mas nunca esquecemos o que vivemos juntas. Eu também nunca mais me casei. Não por mágoa, não por medo, mas porque descobri que eu gostava de viver sozinha. Gostava de tomar minhas próprias decisões, de não ter que dar satisfação a ninguém sobre minhas escolhas. Aprendi que casamento não é obrigatório, que uma mulher pode viver uma vida plena e feliz sem um homem ao lado. Trabalhei na quitanda de Dona Olívia por quase 10 anos. Quando ela se aposentou, me ofereceu a oportunidade de comprar o negócio. Consegui um empréstimo no banco, algo que jamais imaginei ser possível, e me tornei proprietária de minha própria quitanda. Gerenciar um negócio me ensinou coisas que nenhuma escola poderia ensinar. Aprendi a negociar com fornecedores, a calcular lucros, a lidar com clientes difíceis. Descobri que eu tinha talento para os negócios, que eu podia ser bem-sucedida quando dependia apenas de mim mesma. Durante todos esses anos, nunca mais soube de Isaías. Ouvi rumores de que ele havia se mudado para Goiás, que havia se casado novamente, que continuava frequentando igrejas. Espero que ele tenha mudado, que tenha aprendido a tratar as pessoas com respeito. Mas não posso afirmar isso com certeza. O que posso afirmar é que eu mudei. Completamente. Irreversivelmente. E essa mudança não apenas salvou minha vida, ela me deu uma vida que valia a pena ser vivida. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente está se perguntando por que eu decidi contá-la. Por que uma mulher de 81 anos escolheria reviver momentos tão dolorosos de sua vida? A resposta é simples, porque ainda existem mulheres passando fome enquanto seus maridos se banqueteiam. Ainda existem mulheres sendo diminuídas em nome da fé. Ainda existem mulheres achando que não merecem mais que migalhas de amor e respeito. Nestes 60 anos que se passaram desde minha libertação, o mundo mudou muito. As mulheres conquistaram direitos que eu nem sonhava ter. Podem trabalhar, estudar, votar, tomar decisões sobre suas próprias vidas. Mas uma coisa não mudou. Ainda existem pessoas que usam a religião, a tradição, o amor como armas de controle. Eu recebo cartas de mulheres jovens, netas de idade, bisnetas até, que me contam histórias que ecoam a minha. Maridos que controlam o dinheiro, que isolam as esposas da família e amigos, que usam a Bíblia para justificar comportamentos abusivos. Mulheres que acham que submissão significa anulação, que acham que amor verdadeiro inclui sofrimento. Para essas mulheres, eu quero dizer o que ninguém me disse quando eu tinha 24 anos. Você vale mais que isso. Muito mais. Deus, se você acredita em Deus, não quer que você passe fome. Não quer que você seja diminuída. Não quer que você aceite ser tratada como menos que um ser humano. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Ele nunca disse para as mulheres passarem fome para agradar os maridos. Se você está numa situação parecida com a que eu vivi, se está sendo controlada, manipulada, diminuída, saiba que isso não é normal. Não é vontade de Deus. Não é amor. É abuso. E você não precisa aceitar. Eu sei que é difícil sair. Eu sei que é assustador enfrentar o desconhecido. Eu sei que as pessoas vão te julgar. Vão dizer que você deveria ter resolvido as coisas em casa, que você deveria ter tentado mais. Eu sei porque eu passei por tudo isso. Mas eu também sei que do outro lado do medo existe vida. Vida de verdade, não apenas sobrevivência. Existe a possibilidade de você acordar de manhã e não ter medo. Existe a possibilidade de você comer quando tem fome, dormir quando tem sono, falar quando tem algo a dizer. Existe a possibilidade de você descobrir quem você é quando não está sendo definida pelos desejos de outra pessoa. Não estou dizendo que é fácil. Não foi fácil para mim. Tive que aprender a trabalhar aos 24 anos. Tive que enfrentar o julgamento da comunidade. Tive que lidar com a rejeição da própria família.
Tive que reconstruir minha vida do zero. Mas cada dia de dificuldade valeu a pena. Cada lágrima que derramei de medo valeu a pena. Cada noite que passei em claro, preocupada com o futuro, valeu a pena. Porque eu vivi. Realmente vivi. Tive meu próprio negócio, tomei minhas próprias decisões, construí minha própria vida. Conheci pessoas maravilhosas, ajudei outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes, experimentei a alegria de ser livre. E você também pode viver. Você também pode ser livre. Você também pode descobrir que vale mais do que te fizeram acreditar. Se você tem uma filha, uma neta, uma amiga que está passando por isso, não fique calada. Seja a Dona Olívia na vida dela. Seja a pessoa que oferece caldo de galinha quando ela desmaia de fome. Seja a pessoa que diz: isso não é normal, isso não é amor, você merece mais. Às vezes, tudo que uma mulher precisa é de alguém que veja seu sofrimento e diga: não, isso não está certo. Eu tive sorte. Tive Dona Olívia, tive Neuza, Conceição e Valdete. Tive pessoas que me mostraram que eu não estava louca, que eu não estava exagerando, que eu tinha direito de ser tratada com respeito. Seja essa pessoa para alguém. Ou procure essa pessoa se você está precisando. Porque a vida é curta demais para ser vivida com fome. Curta demais para ser vivida com medo. Curta demais para ser vivida como sombra de outra pessoa. Você merece se alimentar. Você merece ser respeitada. Você merece ser feliz. E se alguém disser que você não merece, se alguém usar Deus, a Bíblia, a tradição, o amor para te convencer do contrário, lembre-se de mim. Lembre-se de que uma mulher de 24 anos, criada para ser submissa, encontrou coragem para dizer não e descobriu que existia uma vida inteira esperando por ela do outro lado dessa palavra. Lembre-se de que você também tem uma vida inteira esperando por você. E ela vale a pena. A fome que você sente não é só de comida. É fome de vida, de liberdade, de ser você mesma. Essa fome pode ser saciada. Eu sei porque eu saciei a minha. E você também pode saciar a sua.